A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida.
Lucas capítulo 7, dos versículos 1 em diante, diz assim: Tendo Jesus concluído todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. Estando já perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo eu digo: faz isto, e ele o faz. E ouvindo Jesus isto, se maravilhou dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. Voltando para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a região circunvizinha. Amém. Queridos, dois textos da Bíblia que nós lemos e que mostram dois milagres e duas curas que o Senhor fez. Uma delas curando um servo de um homem, de um soldado romano, um centurião que cuidava de 100 soldados, e a outra a ressurreição do filho de uma mulher que estava viúva. Duas curas, dois milagres. Um milagre, eu não sei qual era a doença daquele homem, daquele moço, mas a Bíblia diz que um certo homem centurião, um homem que cuidava de 100 soldados romanos, tinha um servo que estava muito doente, um moço que trabalhava para ele, e que a Bíblia diz que ele estava acamado, estava quase à morte. E eu acredito que haviam buscado todos os recursos daquela época, porque a Bíblia diz que o homem centurião, que geralmente eram homens de posse financeira, ele amava aquele servo, ele estimava aquele servo, e ele tentou todas as coisas, de todos os meios, para conseguir a cura daquele seu servo, mas não conseguiu nada. E a Bíblia diz que ele ouviu falar a respeito de Jesus, e então ele enviou os anciãos dos judeus para pedir: Senhor, por favor, venha e cure o meu servo. E a Bíblia diz que Jesus foi sem falar nada. Jesus foi até a casa daquele homem, mas quando ele estava no caminho, o homem mandou outras pessoas com um novo recado, dizendo: olha, dize ao Senhor que na verdade eu não sou digno nem de que ele entre em minha casa, mas que ele pode falar apenas uma palavra, porque se o Senhor falar uma palavra, o meu servo vai ser curado, porque eu sei que ele é um homem que tem autoridade, eu sou um homem que tenho autoridade, eu tenho soldados sob as minhas ordens. Eu digo a este soldado: vai, e este soldado vai, e eu digo aquele soldado: vem, e aquele soldado vem, porque eu sou um homem de autoridade. Então, Senhor, por favor, o Senhor não precisa vir em minha casa, porque eu não sou digno, mas basta que o Senhor fale uma única palavra e o meu servo vai ser curado. E Jesus então disse, admirado diante desta palavra daquele homem, Jesus falou: olha, eu nunca vi uma fé assim em Israel. Este homem tem uma grande fé. E a Bíblia diz aqui que quando Jesus não
foi mais para a casa daquele homem, mas desviou o seu caminho indo para outro lugar. Mas a Bíblia diz que quando aqueles servos, aqueles amigos do centurião chegaram à sua casa, eles encontraram aquele servo completamente curado, porque Jesus falou uma única palavra, e a palavra do Senhor é poderosa para restaurar a saúde de alguém que está quase à morte, porque ele tem autoridade. Algumas coisas importantes aqui neste texto. Primeira delas é a fé do homem, do centurião, porque ele creu no Senhor com todo o seu coração. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que você não está vendo, mas você sabe que você sabe que você sabe que aquilo que você pediu vai acontecer, e não há dúvida em teu coração. E a Bíblia diz que quando nós estamos na fé não tem lugar para dúvida. Quando há medo no coração é porque a pessoa não está na fé. Quando há dúvida no coração é porque a pessoa não está na fé, porque a fé lança fora o medo, a fé lança fora a dúvida, a fé lança fora a incredulidade. Aquele homem creu na sua vida, creu no seu coração em um milagre para outra pessoa. E ele falou: Senhor, basta uma única palavra. Certa vez um homem, os fariseus estavam querendo prender a Jesus. A Bíblia diz lá no Evangelho de João que eles estavam tramando matá-lo, e então eles mandaram soldados para prendê-lo, e os soldados foram até onde Jesus estava pregando, e havia ali uma multidão de pessoas ouvindo atentamente o que Jesus dizia, e aqueles soldados foram para espionar, eles foram para descobrir uma palavra que Jesus falasse e que pudesse contradizer-se, e que eles pudessem ter uma oportunidade para prendê-lo. Então aqueles soldados foram até lá, e eles ficaram observando, eles ficaram ouvindo, e eles chegaram mais perto que eles puderam, e Jesus estava pregando, e eles ouviam aquelas palavras de Jesus. E a Bíblia diz que alguns dias depois eles voltaram ao centurião, voltaram aos judeus, aos fariseus, aos saduceus que haviam mandados, e os fariseus perguntaram: e o homem, o que vocês viram, o que vocês fizeram? E a Bíblia diz que aqueles soldados disseram para aqueles fariseus: nunca jamais nós ouvimos alguém falar como aquele homem, nunca jamais alguém falou como ele, porque havia autoridade. O que era impressionante em Jesus, que a Bíblia diz que ele falava como alguém que tinha autoridade. Ele sabia que ele tinha autoridade, e as pessoas que o conheciam e ouviam a sua pregação sabiam que ele era um homem de autoridade. E aquele homem falou: Senhor, o Senhor nem precisa entrar em minha casa, basta o Senhor falar uma palavra, porque eu sei que a palavra do Senhor vai atravessar o mundo espiritual. Eu sei que a palavra do Senhor vai pelo mundo do espírito e vai atingir as distâncias mais longes. Jesus não precisava nem ir à casa daquele homem, bastava ele falar uma palavra, bastava ele falar uma palavra para tudo mudar. Meu amado, eu quero dizer para você que basta uma palavra do Senhor para mudar o teu coração, para curar as tuas doenças, para enxugar as tuas lágrimas, para transformar a tua vida, para dar a você uma nova esperança que talvez você não tenha tido ultimamente na sua casa e no seu coração. Um outro texto fala que logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos discípulos, uma grande multidão que estava em festa por ver tantas coisas, por ver tantos sinais, por ver tantos milagres. Uma multidão que anda com Jesus é uma multidão alegre, é uma multidão que está em festa, é uma multidão que está louvando, é uma multidão que está gritando cânticos para Deus, louvores ao Senhor. E a Bíblia diz que quando eles chegaram perto da porta da cidade, eles viram uma outra multidão que ia saindo, e levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva. A Bíblia diz que a bênção, a alegria se cruza com a tristeza e com a tragédia. A Bíblia diz aqui que as pessoas que estavam com Jesus estavam alegres, e esta é a razão da alegria em nossa vida, é andarmos com o Senhor.
mas uma outra multidão estava saindo da cidade e eles não tinham nenhum motivo para estar alegre, porque eles estavam carregando um defunto, e aquela mãe já havia passado por aquela situação antes, em levar o seu marido para o cemitério, e havia chorado tantas vezes a saudade do seu esposo, e ela tinha um único companheiro. A Bíblia diz que era um filho único, e ela amava aquele filho, e a Bíblia diz que aquele filho morreu, eu não sei do que, e agora uma multidão estava ali seguindo aquele cortejo fúnebre que estava indo para o cemitério, e os dois grupos se encontram, meus queridos. Isto é um paralelo com a nossa própria vida, porque a vida é assim, um grupo está alegre, outro grupo está chorando, um grupo está feliz, outro grupo está triste. As pessoas que andam com Jesus é para ser o grupo feliz, mas muitas vezes, muitas pessoas que estão até dentro da igreja, não estão vivendo a sua vida em plena felicidade, estão vivendo a sua vida triste. A sua vida, na verdade, é como a vida de uma pessoa morta. Elas estão o tempo todo lamentando, não há esperança em seu coração, não há fé em seu coração, não há fé em sua vida. Elas estão como aquela multidão que estava com aquela mulher. Tudo parece que não há nenhuma esperança, parece que não há nenhuma solução, parece que não há nenhuma resposta para a sua vida. E a Bíblia diz que eles encontraram-se com Jesus, versículo 13, e o Senhor viu a tragédia daquela mulher, o Senhor viu a necessidade daquela mulher, e o Senhor sentiu grande compaixão por aquela mulher e falou para ela: não chores. Primeira coisa aqui, meu amado, é que nós sabemos que Deus é um Deus que vê. Nós sabemos que Deus é um Deus onisciente, que conhece todas as coisas. Ninguém conhece você como Jesus conhece você. Jesus vê todo o teu coração, Jesus vê todas as tuas necessidades, Jesus vê todas as tuas lágrimas, Jesus vê todas as tuas tristezas, Jesus vê quando você está alegre, Jesus vê quando você faz planos, o Senhor vê quando você está andando em vitória, mas o Senhor também vê as tuas necessidades, o Senhor vê quando você está lá, muitas vezes esmorecendo, quando você está desanimado, quando você está abatido, quando você está chateado, o Senhor está vendo. E a Bíblia diz que quando o Senhor vê a tragédia, e quando o Senhor vê a miséria, Ele se compadece daquela situação. Ele olhou para aquela mulher, e a Bíblia diz que todos os milagres que Jesus fazia, não é porque Ele queria mostrar a sua grandeza. Jesus não curava as pessoas, meus queridos, porque Ele queria mostrar que Ele era poderoso. Jesus não curava as pessoas porque eles queriam que os homens o aplaudissem. Não, pelo contrário, muitas vezes Ele falava para elas: olha, você vai, não fale nada para ninguém, não fale nada do que eu fiz. Jesus não queria fazer propaganda de si mesmo, Ele curava as pessoas por causa da sua compaixão. Ele se compadecia. Jesus via o cego e se compadecia. Jesus via o leproso e se compadecia. Jesus via a pessoa necessitada e se compadecia. Jesus via aquela vida que estava destruída e se compadecia. E é o que acontece hoje. Jesus olha para as pessoas hoje e se compadece delas também. Jesus sabe as suas necessidades. Jesus sabe as coisas que acontecem lá dentro do lar. O sofrimento da mulher que tem um marido alcoólatra e que a espanca. Jesus sabe o sofrimento de um filho que vive em uma casa onde o pai e a mãe brigam o tempo todo. Jesus conhece todas as nossas intimidades e conhece tudo o que acontece em nossa vida. E a Bíblia diz que coisas que acontecem na vida das pessoas e que não é o melhor, e que na verdade tenta roubar a esperança, e quando Jesus vê a vida daquela pessoa, Ele se compadece dela, Ele quer agir na vida dela, Ele quer curar as suas feridas, Ele quer curar a sua vida, Ele quer tocar a sua vida, Ele quer restaurar a sua vida, meu amado, porque Jesus se compadece dos homens. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aquela mãe, e quantos pensamentos poderiam estar na mente daquela mulher?
Aquela mulher, ela tinha o seu único filho, era uma mulher viúva. Eu não sei como iria viver dali por diante, mas na verdade o seu filho era o seu companheiro e agora havia morrido, ele não tinha mais esperança. E eu posso imaginar aquele enterro. Naquela época os caixões não eram fechados como hoje, eram como se fosse uma maca e geralmente o morto ficava em cima e todos viam o rosto do morto ali, deitado o tempo todo, e as pessoas iam atrás chorando por aquela família, e multidão estava seguindo aquele enterro com pena daquela mulher. Mas o que o homem poderia fazer? Porque as palavras que as pessoas poderiam falar talvez eram apenas palavras de consolo, falando para ela: olha, não perca o ânimo, olha, não perca a fé. Mas a Bíblia diz aqui que parece que nada consolava o coração daquela mulher. Ela estava chorando e Jesus estava alegre vindo, porque ele sabia que um milagre havia acontecido lá na vida do servo do centurião. E de repente Jesus muda o seu discurso e se compadece daquela mulher e diz para ela: olha, não chores. E Jesus é aquela pessoa que pode falar para você, meu querido, também não chores. Jesus é aquela pessoa que pode falar para mim: não chores. Porque muitas vezes coisas acontecem em nossas vidas que nos levam às lágrimas, muitas vezes decepções nos levam a chorar, muitas vezes traições de pessoas nos levam a chorar, muitas vezes pessoas que falam mal a teu respeito levam você a chorar, muitas vezes o inimigo se levanta e muitas vezes você pode chorar, talvez em tua casa, talvez você pode algumas vezes passar noites em oração. Mas eu preguei hoje no outro culto que a alegria, a tristeza, ela pode durar uma noite inteira, mas certamente a alegria vai vir pelo amanhecer quando nós confiarmos no Senhor com todo o nosso coração, meu amado. Mas a Bíblia diz que Jesus tem autoridade para falar para nós: não chore, porque Ele tem todas as respostas às nossas necessidades, porque Ele conhece o nosso coração, porque Ele está sempre pronto a estender as suas mãos para abençoar a nossa vida, meu amado. Sempre pronto. A Bíblia diz que Jesus, chegando-se, tocou o esquife e parando aquelas pessoas que levavam, disse: jovem moço, eu digo a você. A única palavra que Jesus disse a um defunto foi: levanta-te. Uma única palavra. Parece que aquilo estava se cumprindo, a palavra do centurião, que disse: Senhor, o Senhor não precisa nem vir aqui. Mas basta uma única palavra, porque se o Senhor falar uma única palavra, o meu servo vai viver. Se o Senhor falar uma única palavra, a ressurreição vai acontecer. Se o Senhor falar uma única palavra, tudo vai mudar. E Jesus chega diante de um defunto e fala uma única palavra para aquele jovem que estava morto. Fala: jovem, eu digo a você a palavra: levanta-te. Basta uma palavra de Deus. Nós cantávamos antigamente: basta uma palavra tua, basta uma palavra só em minha vida, Senhor, basta uma palavra só. Na verdade, quando uma palavra do Senhor explode no mundo espiritual, meu amado, os demônios fogem diante da palavra que sai da boca do Senhor, porque há poder e há virtude nas palavras que saem da boca do Senhor. Basta uma palavra do Senhor para o mar se aquietar, basta uma palavra de Jesus para os ventos pararem, basta uma palavra de Jesus para os homens serem transformados, para o lar que está destruído ser reconstruído, para a mulher que está desesperada ser curada, para o jovem que está nas drogas ser liberto. Basta uma palavra do Senhor entrar no coração daquela vida e a libertação completa vai entrar na vida daquela pessoa também, meu amado, porque há poder na palavra de Jesus. A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida.
repetitivo, né? Muito repetitivo. Tá, então vai. Aproveita que não vem cá. Já vai direto. Nesse início de dia, eu... Deixa eu cair. Deixa eu cá. Dá um pause. Neste início de dia, eu tenho um convite especial para você. Você que tem problemas financeiros, você que tem problemas conjugais, problemas de enfermidades físicas, enfermidades espirituais, você que não consegue dormir, você que tem problemas com causas insolúveis para você, problemas de desemprego na tua família, nós temos um convite para você resolver esses teus problemas. Participe da Tarde da Vitória, que acontece todas as sextas-feiras, às 2h30 da tarde, no nosso templo sede em Blumenau, na rua São Paulo, número 890. Jesus Cristo é a solução para o teu problema. E ele diz na sua palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é esse Jesus que nós pregamos todas as sextas-feiras, na Tarde da Vitória. Ele resolve o teu problema. O homem não consegue, mas Deus pode e quer resolver o teu problema. Por isso eu te convido, participe da Tarde da Vitória, todas as sextas-feiras, em Blumenau, no Templo da Assembleia de Deus, na rua São Paulo, número 890, às tardes de sexta-feira. Reserve este tempo para Deus e Deus vai resolver o teu problema. Não esqueça, toda sexta-feira, às 2h30 da tarde, nós temos um encontro marcado na rua São Paulo, número 890, em Blumenau, na Tarde da Vitória. A vitória para você, a vitória para a tua família.